menos importante para o mais importante, que tem informações super importantes, né, do setor sul, né, também do Jesse Lingard, né, que, né, pode estar chegando aí para vestir a camisa do Corinthians, tá? Primeira coisa, né, eu quero falar sobre o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro vive, né, uma grande fase na carreira, né, pelo Brasileirão. Já marcou um belo gol, né, contra o Atlético Paranaense. Foram 3 assistências, né, Bahia, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro. Ele tem 75% de passes certos por jogo, com média de 22 toques, né, ao companheiro por partida, média de 15,5 passes no campo do adversário por jogo, 88% dos lançamentos longos certos, né, e 3,9 ações com bola por jogo. Enfim, o Rodrigo Garro vive aí, né, um grande momento. Ele tem 4 já participações em gols, né, com a camisa do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Uma dessas participações é gol, né, e 3 assistências, Bahia, Red Bull e Cruzeiro. Então, o Garro, mesmo entrando no segundo tempo, como entrou contra o Cruzeiro, deu assistência, né, para o gol do João Pedro Tchoca. Ele ameaça a vaga de titular do Breno Bidon? Cara, dá para jogar os dois juntos. Mas, né, ontem, por exemplo, num jogo de reservas, o Bidon foi titular e o Garro foi preservado. Será que há algum indício que o Garro possa aparecer como titular neste sábado diante do Novo Horizontino? Vamos aguardar, mas eu fiz questão de passar os números aí positivos do Rodrigo Garro para a gente já ficar, né, em alerta se ele pode estar retomando a grande fase e retomando a sua posição de titular no Corinthians. Aí recua o Bidon, né, dá para fazer um meio-campo como? Um meio-campo bem criativo, né? Alan, André, Bidon e Garro. Rapaz, quem marca? Eu não sei quem marca, o adversário que marca, aquele papo. Enfim, deixa o like. Não marca é o Alex Santana, que está realmente treinando separado dos demais companheiros. Ontem, né, houve muita especulação se o Alex Santana poderia retomar os treinos com o elenco corintiano, já que, enfim, o Charles não joga nada, o pessoal bravo com o Ranielli. Ontem o torcedor corintiano me questionou muito em relação ao Alex Santana, né? Se ele não seria melhor que o Charles, por que ele está afastado e o Charles joga, pelo amor de Deus, não aguento o Charles, aquela coisa toda. E aí eu fui apurar, né? Saber como é que anda a situação do Alex Santana. Continua treinando separado e o pior de tudo, nenhuma proposta chegou para o Alex Santana, tá? Jogador que foi emprestado pelo Corinthians no ano passado ao Grêmio, acabou sofrendo uma lesão lá e não jogou praticamente, volta ao Corinthians, não está nos planos do Dorival Júnior e não tem nenhuma proposta por ele. É por isso que o Alex Santana segue no Corinthians, mesmo treinando separado. Eu fui apurar para vocês. Deixa o like, comente aqui embaixo. Uma reunião entre o presidente Osmar Stabile, a cúpula corintiana e os representantes das principais torcidas organizadas do Corinthians podem, né, definir as retiradas das cadeiras do setor sul da Neoquímica Arena. Eu até perguntei para uma fonte se os torcedores organizados iam para lá. Enfim, a fonte, né, disse que a ideia, a princípio, é para que o Corinthians consiga aumentar o número ali de público, tá? Para que a arena cresça, né, em público pagante. Enfim, então a gente vai ter que aguardar para saber qual a estratégia do Corinthians, mas inicialmente a estratégia é essa, que o Corinthians aumente, né, o público pagante do seu estádio da Neoquímica Arena. Mas uma reunião pode selar aí, tá? Com os torcedores organizados, a retirada das cadeiras do setor sul. Quero saber se você torcedor corintiano, se você acredita, né, que é uma boa iniciativa e se você gosta dessa ideia. Deixa o like, comente aqui embaixo sobre a possível retirada das cadeiras do setor sul, informação exclusiva do canal. Agora eu fui até rápido porque chegamos na informação que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber. O Corinthians negocia a contratação do meio-campista Jesse Lingard, tá? Jesse Lingard, ele mesmo, 33 anos, jogador que teve, né, a sua história aí marcada no Manchester United, jogador de Copa do Mundo, né? Ele foi para a Copa de 2018, tá? Com a seleção inglesa, jogou 6 dos 7 jogos da Inglaterra, né? Que ficou em 4º lugar naquela edição, e ele foi titular em 5 jogos, né? Jogou 6 dos 7 jogos da Inglaterra e foi titular
em 5, né? Era uma grande promessa aí, né, do futebol inglês, né? O Jesse Lingard, jogador de 33 anos. Vamos lá. Pode ter sido uma indicação do Memphis Depay? Pode, mas essa é justificável. É um jogador que já teve a sua história, um jogador que já jogou Copa do Mundo, 5 partidas, inclusive, pela seleção da Inglaterra, não uma seleção qualquer. Teve a sua história no Manchester United, tá? O Corinthians negocia, né, a contratação dele até o final deste ano, tá? É o que está sendo discutido. Salário do jogador. Me falaram que não é alto. Aí eu falei, quanto? Abaixo ou acima de 1 milhão? Me falaram que é abaixo de 1 milhão. E aí a gente vai, né, questionando a fonte. 500, 600 mil, e me falaram por aí, tá? Entre 500 e 600 mil. Então pode colocar até no máximo aí uns 700 mil, tá? Entre 500 e 700 mil, que a fonte não quis. Eles não gostam de falar salário, mas como a gente é chato, a gente chega ali próximo do valor, né? Quando eu falei, é 1 milhão, a pessoa falou, não, 1 milhão não, é bem abaixo disso. Eu falei, bem quanto? 500 mil? 600 mil? Aí a fonte me disse, por aí, é esse valor, tá? Então, né, às vezes um pouquinho mais, 700 mil, então eu acho que a gente não vai errar de forma alguma colocando aí que o salário dele vai ficar entre 500 mil e 700 mil reais, já que a fonte confirmando que é por aí, entre 500 e 600 mil, tá? Contrato até o final do ano, tá fechado? Eu vou manter a minha cautela de não cravar, por quê? Houve um aval, tá, para a negociação avançar, e esse aval é o seguinte, se não pedirem dinheiro, a gente fecha, né? Agora, se pedirem grana, aí a gente desiste, né? Enfim, então eu não vou já cravar que é jogador do Corinthians. Por quê? Vai que no meio da negociação tem um pedido de luvas altíssimas, do nada, entendeu? Vai que tem um pedido aí muito alto do nada, e aí você sabe, o Corinthians recusou dar 1 milhão de reais para o São Paulo para contratar o Alisson. Mas hoje, negociação realmente avançada, tá? Inclusive a ESPN, né, que revelou o nome do jogador, tratou o assunto com uma negociação avançada, e realmente as conversas, né, elas acontecem no sentido de contrato até o final do ano, acho que eles nem deram isso, estou passando para vocês, o salário eu sei que não deram, estou dando para vocês aqui o salário em primeira mão, entre 500 e 600 mil, tá? Se passar, passa um pouco, né, pela resposta da fonte que a gente, né, discerne dessa forma, e agora aguardar para ver se não vai ter nenhum pedido de luvas, nada, porque me falaram isso. Inicialmente ele foi oferecido, tá? O Corinthians gostou da ideia, enfim, e agora está avançando aí para contratar, né, o jogador Jesse Lingard, de 33 anos, jogou os últimos 2 anos, vamos lá, os últimos 2 anos da carreira dele, 24 e 25, né, pelo FC Seoul da Coreia do Sul, em 2025, 41 jogos, fez 13 gols e deu 7 assistências, números do Data Claus, nosso amigo. 2025, jogou 41 jogos, fez 13 gols e deu 7 assistências, ótimos números na Coreia. Em 2024 fez 26 jogos, 6 gols e deu 4 assistências, ele é meio atacante. É destro, joga só como meia hoje, camisa 10, mas já jogou aberto na ponta esquerda durante a carreira, tá? Formado pelo Manchester United, foi emprestado ao Leicester, né, enfim, ao Brighton e Derby, até se firmar no time principal na temporada 2015-16. Fez 5 anos, né, 5 temporadas pelo Manchester United, e foram 5 temporadas boas, né, seguidas, sendo titular na maioria da parte delas, né, 2015-16, 40 jogos, 6 gols e 4 assistências, 2016-2017, desculpa, 42 jogos, 5 gols e 4 assistências, 2017 e 18, 48 jogos, 13 gols e 6 assistências, 2018 e 19, 36 jogos, 5 gols e 3 assistências, 2009 e 20, 40 jogos, 4 gols e 2 assistências. Pô, essa contratação é totalmente compreensível, né? Apesar de ser um jogador de 33 anos que estava na Coreia, Samir, mas o Labiá, o Zaccaria estava na China e você reclamou. Pô, esse é um jogador do Manchester United, titular meu amigo, em 5 temporadas seguidas, marcando gols e dando assistências, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra, é incomparável. Foi para a Copa do Mundo jogou com o Memphis na temporada 2015-16, foi para a Copa de 2018 com a seleção inglesa, já falei, jogou 6 dos 7 jogos, tá? Foi titular em 5, perdeu espaço no United no fim de 2020 e acabou emprestado ao West Ham, tá? Ainda voltou ao clube, mas jogou bem.
jogou uma temporada no Nottingham Forest antes de ir para o futebol sul-coreano, fez só 20 jogos, 2 gols, 2 assistências pelo Forest. Cara, é claro que tem que ficar sempre com um pezinho atrás, mas, pô, se não for caro, né, é uma contratação que é totalmente aceitável, né? Vamos aguardar para ver dentro de campo o nosso querido, né, jogador inglês aí que está chegando, né, para vestir a camisa do Corinthians, Jess Lingard. Meu amigo, vamos embora, vamos para cima, tá? Ó, no